Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar do caso lá do pastor Valadão, mas só que eventualmente eu vou ter que falar de um fato político aqui no meio do vídeo, tá? Então quem tem aquela frescura que não pode falar de política, não assista. Eu só vou fazer esse vídeo nesse canal porque o foco é o cristianismo, mas eu vou ter que mencionar um fato político, então por isso que eu vou fazer nesse canal, porque envolve a história do cristianismo, tá bom? O cristianismo, pessoal, ele é uma religião que ele tem uma tática que eu costumo dizer que é uma das mais... Eu não queria usar termos grosseiros nesse vídeo, eu vou dizer das mais desonestas, para usar um eufemismo, tá? Que existe entre religiões. Porque em Mateus 24, Jesus falou assim que em nome dele eles seriam perseguidos. Primeiro que ali Jesus está falando com os apóstolos, tá? Mas os cristãos tomam isso para si até hoje. Então o cristão ele tem um complexo de perseguido, ele gosta de ser perseguido. Só que como no mundo livre não tem perseguição, o cristão mesmo ele provoca as perseguições para no psicológico dele cumprir aquilo que Jesus falou. Por exemplo, imagina que você é do candomblé e eu vou na sua casa te visitar. Aí chega lá e começa a demonizar os seus orixás. Eu falo, isso é coisa do demônio, isso é do capeta, tá amarrado, joga esses orixás no lixo, isso aí é do diabo amadinho. É claro que você ia me expulsar da sua casa, né? Porra, não, você tá falando merda, tá desrespeitando minha religião, minha crença, vai embora daqui. Aí eu saio da sua casa e começo a falar, eu tô sendo perseguido, eu fui expulso da casa do fulano. Bem que Jesus falou que a gente ia ser perseguido no mundo. Vocês estão entendendo? Na verdade, eu provoquei uma situação, nesse exemplo hipotético, para me fazer de vítima, de perseguido. E aí eu vou ficar todo feliz porque eu estou cumprindo ali Mateus 24. É assim que funciona na mente de muitos deles. O cristianismo em si, que eu falei naquele vídeo da história do cristianismo, ele já surge assim. O cristianismo ele não se expande pelo amor, ele se expande pela espada. Já lá em Roma, os cristãos provocavam distúrbios, atacando os cultos pagãos. Porque os cultos pagãos tinham estátuas, tinham deuses, etc. Então os cristãos começam a atacar aqueles cultos, provocando distúrbios em Roma. E como é que os pais da igreja registraram na história? Que os cristãos são perseguidos. Eles provocavam a situação e depois diziam que eram perseguidos. Tanto que hoje vários historiadores sérios admitem que não teve nenhuma perseguição aos cristãos, tá? Eu tenho um vídeo já sobre isso aqui no canal, cristãos perseguidos. Alguns outros cristãos eles fazem parecido com esse meu exemplo hipotético. Eles vão, por exemplo, para um outro país que já tem sua religião, como por exemplo a Índia, e chega lá e começa a demonizar os deuses hindus. Shiva, Krishna, Vishnu, aqueles deuses lá, Ganesh. Olha, esse Ganesh é do diabo, amadinho. Isso aí não é de Deus, não, isso aí é do diabo. Aí provocam uma confusão, são agredidos ou expulsos do país, colocam nos seus blogs cristãos perseguidos na Índia. Outros vão mais além, né? Eu já fiz um vídeo provando aqui para vocês que tem um blog aí que ele se dedica só a mentir, para fingir que os cristãos são perseguidos. Tem tipo, por exemplo, um acidente de caminhão que teve uma vez na África, eles colocaram aqui no Brasil aquela foto, dizendo que foram muçulmanos que mataram cristãos. Sendo que foi só um acidente e nem cristãos eram as vítimas. Mas como as pessoas não sabem a língua local, eles pegam e criam uma fake news aqui. O cristão tem aquela sensação que está se cumprindo Mateus 24. Estou sendo perseguido, amadinho. Tudo baseado em mentiras. Tá? Engraçado, né, que o cristianismo fala que o diabo é o pai da mentira, mas eles mentem sem o menor pudor ou temor de um suposto Deus ou inferno, né? Eles mentem na cara dura. O fato político que eu queria citar para vocês, antes de chegar no Valadão, é que nós tivemos isso aqui também na política através dos bolsonaristas. Os bolsonaristas provocavam as autoridades através de ataques, ameaças e ofensas, e quando a justiça era provocada e reagia, eles se faziam de vítima. Por exemplo, foi descoberto e revelado pelo Bebiano. Bebiano era um ministro do Bolsonaro, amigo pessoal dele, inclusive amigo íntimo até do Bolsonaro. O Bebiano falou que ele tinha um tal de gabinete do ódio. É tipo uma coisa de fascista, né? Para atacar a imagem e prejudicar outras pessoas, e até intimidar outras pessoas. Então, através desse gabinete do ódio, quando foi aberto o inquérito pelo STF, eles descobriram que eles tinham planos ali até de estuprar as filhas de ministros do STF. Olha que loucura. Fazer um crime desse contra filhas do ministro da outra corte. Aí o Xandão passou a régua ali, acabou com tudo, prendeu aquela Sarah Winter, aquele pseudo-jornalista Eustáquio, aquele gengivão, Alan dos Santos, né? O gengivão teve que ir para a América, fugindo, entendeu? E o que o gengivão fala até hoje? Que ele é um perseguido político. Eu estava só exercendo a minha liberdade de expressão. Eu não posso pedir para estuprar a filha de um ministro da outra corte? Não posso? É a mesma coisa. Você lembra do Daniel Silveira, o Bombadão? O Bombadão falou que queria quebrar na porrada os ministros, queria quebrar o Xandão na porrada. Aí a justiça foi até ele. Ele é um preso político, ele é um deputado, ele tem o direito de exercer a livre expressão dele de ameaçar uma autoridade pública. Vitimismo, para se passar de perseguido. Eles provocam e depois eles fingem que são os perseguidos na história. Tanto que até hoje você vê os bolsonaristas aí falando isso. No caso dos bolsonaristas, é para alimentar a narrativa deles de que o Brasil pode virar uma ditadura,
de que o Brasil não tem liberdade, de que o Brasil tem censura, para alimentar aquela narrativa louca deles. E agora que o Lula assumiu, eles vão se intensificar mais ainda, mais e mais ainda. Nem que eles tenham que usar uns trouxas, sabe, como boi de piranha, que nem, por exemplo, o Monark, para poder provar para o público deles que o Brasil é sim uma ditadura. Por exemplo, o Monark. Tá vendo? O Monark está sendo censurado, é uma ditadura, amadinho. O PT é comunista, vai pôr uma ditadura no Brasil. Sendo que ninguém é livre para cometer crimes. Entendeu? Aqueles absurdos do Monark, ele só serviu para alimentar a narrativa deles. Porque você não pode, por exemplo, chegar num cinema e gritar fogo. Isso é proibido, sabia? Ah, mas é a minha liberdade de expressão? Não, toda liberdade de expressão é limitada. Eu não posso chegar, por exemplo, para um afrodescendente e chamar ele de macaco. Eu não posso, por exemplo, chegar para alguém e ofender a honra daquela pessoa, etc, etc, etc. E o Monark foi usado exatamente para isso. Ele começou a propagar aquelas merda, aquelas mentiras da extrema-direita. A justiça foi atrás dele. Tá tendo censura no Brasil. Vocês não estão vendo? O Brasil é uma ditadura, cara. Acorda, cara. Ele serviu direitinho como boi de piranha para a narrativa deles. Provoca-se os outros e depois você finge que você é a vítima da situação. E o Valadão que ele fez também, pessoal, ele também está servindo pelo mesmo propósito, dessa extrema-direita. Propósito que todas as igrejas evangélicas que viraram braços do bolsonarismo no Brasil, para dizer que o Lula é comunista e está implantando uma ditadura. E em pleno mês do orgulho gay, ele começa já na sua igreja, onde ele coloca assim, Deus odeia o orgulho. E ele coloca a palavra orgulho com as cores da bandeira LGBTQIA+, né, para dar a entender que Deus odeia os gays. Então logo no comecinho do mês do orgulho gay, ele já começa com seus ataques. Deus odeia o orgulho. E ontem vocês viram que ele se superou, né? Ele passou de todos os limites, que a fala dele sim, podem distorcer, fazer malabarismo, como já estão fazendo, ele dá a entender que é para as pessoas matarem os gays. Vou até repetir aqui, palavra por palavra, do que ele disse. Se Deus pudesse, ele matava tudo. Agora é com vocês. Engraçado que ele mesmo admite que o Deus dele não pode tudo, né? O Deus dele é incompetente. Mas ele joga para a plateia. Agora é com vocês. Isso daí ele não está tocando piano, ele está tocando pandeiro. Se Deus pudesse, ele matava tudo. Agora é com vocês. Tem até um gritinho no meio do vídeo dele, né? Então, pessoal, isso que ele faz é uma tática. Porque ele sabe que a justiça vai recorrer atrás dele. O que os bolsonaristas estão falando, como o pastor Marcos Feliciano? O pastor Marcos Feliciano discursou hoje na Câmara e falou que começou a perseguição às igrejas do PT. Olha que absurdo. Primeiro que o Lula não tem nada a ver com isso. O Lula é poder executivo, ele não é poder judiciário. Mas na cabeça do Marcos Feliciano, essa merda que o Valadão falou serve direitinho aos interesses deles para dizer que o Lula está implantando uma ditadura, para incitar as massas a ficar contra o PT e quem sabe até fazer uma rebelião para colocar o genocida de novo no poder. Vocês viram como esse pessoal é maldoso e maquiavélico? Como esse pessoal não tem limite? Só lembrando, pessoal, que eu esqueci de mencionar naquele vídeo do Valadão, que eu fiz o react, o Brasil é o país que mais mata pessoas gays e trans no mundo, tá? É o Brasil, por incrível que pareça. E o Brasil nem é o país mais populoso do mundo, tá? Nós estamos bem lá embaixo em população. O último censo nós passamos de 200 milhões de habitantes. E mesmo assim nós somos o país que mais mata pessoas gays e trans no mundo. Por quê? Por causa dessas igrejas, que ficam espalhando homofobia em tudo que é lugar, que Deus odeia o orgulho. Aí as pessoas acham que se matar um gay, está fazendo um favor para Deus. Daqui a pouco vão transformar o Brasil numa jihad islâmica. Ah, eu vou te matar em nome de Jesus. Estou fazendo um favor para Deus. Ó, Deus, matei mais um pecador. Sabe, de uma imbecilidade tão grande, de uma periculosidade tão grande esse discurso do Valadão, que várias pessoas que são influenciadas pelo discurso dele vão ter sim sentimento de ódio pelos gays. Porque ele põe isso o mês inteiro como se fosse o maior problema desse Deus todo-poderoso, é os gays. Por que Deus não cura então os gays? Se é um problema tão grande assim para ele. Por que Deus não faz um badabim, badabum e acaba com a homossexualidade em todas as espécies do planeta? Ele não é um Deus poderoso? Ele não fez o planeta todo só com o poder da palavra? Haja luz, haja terra, haja mares. Por que então que ele não tira isso só com o poder da palavra dele? Não seria melhor do que humanos matando humanos? Só aí vocês veem que isso aí tudo não passa do mundo da imaginação e da mitologia. E é por isso, pessoal, que a gente tem que começar a ter senso crítico, porque nós estamos numa guerra. Só ontem no meu canal de política eu tive que desmentir 3 mentiras, aquele quadrinho meu, A Mentira do Dia, e nem dei conta de desmentir todas, tá? Que rolou mais mentiras no Twitter, tá? Desde que o Lula está se recusando a comprar vacina, teve até um rapaz que comentou aqui no meu canal, aqui o Lula vai fazer não sei o quê, Lula vai dar salário para bandido, Lula isso, Lula aquilo, vai ser 4 anos de guerra. Enquanto tiver essa força fascista aqui no Brasil chamada bolsonarismo, vai ser mentira todo santo dia, vai ser guerra todo santo dia. Infelizmente é isso, eles vão atacar todo mundo e depois vão se fazer de vítima. Ai, eu tô sendo censurado, o Brasil é uma ditadura, pô, vocês não estão vendo, cara.
É exatamente isso que eles vão fazer. E só para finalizar o vídeo, pessoal, quem eventualmente seja bolsonarista que está vendo esse vídeo, eu não me importo, tá? Eu sou um democrata. Cada um siga a posição política que quiser. Só, por favor, não me mandem mentiras, tá? Porque, primeiro, eu não gosto de mentira. Todo mundo que me conhece sabe disso. Segundo, mentiras subestimam minha inteligência. Se a pessoa não tem discernimento para ver que uma notícia absurda é uma mentira, desculpa, eu tenho. Então, não subestime minha inteligência, tá? Daqui a pouco vão estar falando aí que o Lula roubou a Lua e as pessoas vão acreditar. Tá? Então, quem é bolsonarista seja, só não propaguem mentiras, tá? Mentir é feio e é perigoso, tá? Pode até causar morte de pessoas, como eu já falei aqui em vários vídeos. E sobre o cristianismo é isso, o Valadão ele é a essência do cristianismo. O cristianismo começa assim na sua essência, ele sempre foi assim nos países estrangeiros, é assim na política e assim com o Valadão. O cristianismo provoca, até porque ali o Valadão está atacando um grupo inteiro, que ele não concorda, que é os homossexuais, eles provocam, eles atacam, aí quando a justiça age, eu estou sendo perseguido, é a ditadura do Lula. Ou seja, eles estão brigando pelo direito de atacar, pelo direito de propagar ódio. Essa é a liberdade que eles querem. Liberdade para pregar o amor de Jesus, que curou até um homossexual na Bíblia? Não, isso não. Temos que ter a liberdade para atacar os outros. Nós temos que ser livres para atacar as minorias. Essa é a liberdade que eles querem. Você não viu os casos de racismo que nós tivemos aqui dois? O Magno Malta, quando o Vini sofreu racismo lá na Espanha, em vez de ele defender o jogador que é negro, ele foi defender o macaco. O Gustavo Guerra participou de um podcast, não sei se é Gaia, gay o nome dele, a pronúncia não sei como é que é, não sei se é americano ou se é brasileiro, é a origem desse nome. Mas ele participou de um podcast onde ele disse que ele não, né, o apresentador do podcast, ele só concordou que o QI de um macaco é de 90 e o QI de um africano é 72, dando a entender que o macaco é mais inteligente que um africano. Eles provocam, aí a justiça vai em cima. É a ditadura do judiciário, o Alexandre de Moraes é o ditador da toga. Pode-se falar essas falas absurdas, pessoal, e não acontecer nada? Inclusive quem é afrodescendente bolsonarista, viu, deve ter sérios problemas psicológicos. Enfim, vou encerrar esse vídeo. Quem gostou, dá um like aí, comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.